título que damos para esta mensagem é a oração intercessória da mulher Ciro-Fenícia. Na Fenícia, nos tempos de Jesus, morava uma mulher de origem Ciro-Fenícia, que tinha uma filha possuída por espíritos malignos. A Bíblia não diz o seu nome, se era casada, viúva, mãe solteira. Sabemos apenas que era gentia e morava nos termos de Tiro e Sidom. Os poucos fatos mencionados a respeito desta mulher estão cheios de ensinos preciosos para todos nós nesta manhã. O que esta passagem bíblica nos ensina? O que aprendemos neste texto sobre a oração intercessória? Em primeiro lugar, esta passagem tem por finalidade nos estimular a orar uns pelos outros. Sem dúvida, devia estar bem aflita a mulher de quem se trata esta passagem bíblica que acabamos de ler. Ela via a sua filha amada possuída de um espírito imundo. Este espírito maligno atormentava a sua querida filha. Esta mulher não podia ter paz, vendo a menina atormentada, e desejava a tranquilidade da sua filha, o bem-estar desta menina. Não havia um diagnóstico médico preciso. As atitudes da sua filha não condiziam com o estado normal. Esta mulher tinha ouvido falar de Jesus e veio suplicar a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio que a perturbava. Orava por uma pessoa que não podia orar por si mesma e não cessou de orar enquanto o seu rogo não foi satisfeito. Por meio da oração, ela conseguiu a cura que nenhum meio humano tinha podido obter. Por meio da oração da mãe, foi a filha curada. Esta filha não pronunciou uma só palavra em benefício de si mesma. Sua mãe falou por ela ao Senhor. E não falou em vão, porque o Senhor atendeu o pedido da sua mãe. Embora o caso desta moça fosse de possessão demoníaca, ela tinha uma mãe que sabia orar. E quando se tem uma mãe que sabe orar, há sempre esperança de vitória. A verdade aqui ensinada é de grande importância. As Escrituras Sagradas nos recomendam interceder em oração pelos outros. Temos na Escritura um número suficiente de exemplos que mostram os benefícios que podemos alcançar para os outros através da oração intercessória. A cura do filho do régulo de Cafarnaum, a do servo do centurião, a ressurreição da filha de Jairo, são exemplos notáveis a esse respeito sobre o valor da oração intercessória. Por admirável que nos pareça, não há dúvida de que Deus se compraz em fazer grandes coisas a favor das pessoas pelas quais oram amigos e parentes. Lemos em Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Repetindo, Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Os pais e as mães têm obrigação especial de se lembrar do caso desta mulher. Eles não podem dar a seus filhos corações novos. Podem dar a seus filhos uma boa educação cristã. Podem mostrar o caminho da vida.
mas não podem dar a eles a vontade de servir a Cristo e amar a Deus. Uma coisa, porém, podem fazer por eles: orar, orar e orar. Podem orar pela conversão de filhos libertinos, filhos rebeldes, filhos que estão envolvidos nas drogas, que entraram no abismo do pecado. Podem orar pela conversão dos seus filhos, que amam as coisas do mundo e amam os seus prazeres mais do que a Deus. Estas orações são ouvidas no céu e fazem descer de lá abundantes bênçãos. Nunca, nunca esqueçamos que raras vezes se perdem os filhos que têm sido objeto de muitas orações. Vou repetir, meu irmão, minha irmã, para que você possa entender com muita clareza o que eu acabei de dizer. Nunca, nunca esqueçamos que raras vezes se perdem os filhos que têm sido objeto de muitas, muitas orações. Sim, prezado ouvinte, esta mensagem nesta manhã tem por finalidade nos estimular a orar pelos outros, a orarmos pelos nossos filhos e parentes que estão envolvidos em pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, esta passagem tem por finalidade nos ensinar a perseverar em oração pelos outros. A mulher mencionada nesta passagem nada recebeu a princípio do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, a mulher não desanimou, ela não desistiu, não se desesperou, mas continuou a orar, a clamar, sustentando a sua petição com argumentos engenhosos. Não se deu por vencida, mas queria algumas migalhas, migalhas de misericórdia. Esta santa importunação teve, afinal, bom êxito, pois Jesus lhe disse, vamos ler Marcos capítulo 7, versículo 29, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Repetindo, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. A perseverança na oração é um ponto de grande importância para alcançarmos as bênçãos de Deus. Os nossos corações são propensos a resfriar e se tornar indiferentes e a julgar que de nada vale nos aproximar de Deus. As nossas mãos caem cansadas e os nossos joelhos se enfraquecem. Satanás trabalha constantemente para que cessemos de orar e sugere muitas razões para deixarmos de clamar ao Senhor. Tudo isso é verdade em relação a todas as orações, mas principalmente em relação à oração intercessória. Estas orações intercessórias são sempre mais escassas do que devem ser. São feitas apenas por pequeno período e logo abandonadas. Por quê? Porque não obtendo resposta imediata e observando que as pessoas por quem oramos continuam em pecado, tiramos a falsa conclusão de ser inútil orar por elas. Esta mulher cirofenícia nos estimula e nos anima a perseverar em nossas orações intercessórias. Recordemos que ela não desistiu, não obstante os motivos que teve para desanimar, continuou clamando pela sua filha possuída por aquele espírito maligno. Notemos como voltou para casa, voltou cheia de gozo, de alegria e com a bênção do Senhor.
Que possamos, com a ajuda do Senhor, seguir o seu belo exemplo. Sabemos nós orar por nós mesmos? Esta é a primeira pergunta que cada um deve dirigir a si. Sabemos nós orar por nós mesmos? Aquele que nunca fala com Deus a respeito de si não pode compreender o dever de orar pelos outros, pois está ainda sem Deus, sem Cristo, sem esperança, e tem ainda de aprender os primeiros princípios da Bíblia, os rudimentos da palavra do Senhor. Se, porém, orarmos por nós mesmos, tenhamos o cuidado de orar também pelos outros. Que Deus nos livre de sermos egoístas em nossas orações, de oferecer orações a Deus que atendam unicamente aos nossos interesses e deixemos os outros de fora. Oremos por todos e ainda pelos que nos parecem piores, os mais endurecidos pelo pecado e os mais incrédulos. Continuemos a orar por eles, dia após dia, ano após ano, a respeito de sua indiferença e contínua descrença. Talvez o tempo da misericórdia de Deus esteja ainda distante. Os nossos olhos talvez não vejam a resposta da nossa oração intercessória. A resposta talvez tarde, 10, 15 ou 20 anos. Talvez não seja dada antes de termos trocado a oração pelo louvor, ou estarmos longe deste mundo, já estarmos na eternidade. Prezado ouvinte, enquanto estamos vivos, oremos pelos nossos filhos, oremos pelos nossos parentes e oremos por todas as pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Deus e as suas vidas transformadas. Que possamos seguir o exemplo desta mulher. O maior favor que podemos fazer a uma pessoa é falar dela ao Senhor Jesus Cristo. O dia do juízo há de mostrar que um dos maiores vínculos para aproximar as almas de Deus é a oração intercessória. E nesta manhã, meditando nesta palavra, você possa sinceramente refletir. Você é uma pessoa perseverante na oração? Quanto você lutaria por seus filhos? Quanto você lutaria pelos seus parentes próximos, orando e clamando ao Senhor por eles? Que Deus abençoe a todos. Amém.